Bom dia, graça e paz. Muito bom dia, paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso tempo devocional neste dia. Estamos muito felizes e contentes com o Senhor pela oportunidade de estarmos juntos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos presenteia. Agora, 7h20, começando um pouquinho atrasado, estava aqui no manto, lendo a palavra, orando e vendo algumas coisas aqui. Manda o link aí para os irmãos, avisa aí para a galera, avisa aí para os amados que já estamos ao vivo. Glória a Deus. Vamos ter um tempo devocional hoje, um tempo de meditação na palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bom dia, Miguel, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Que alegria tê-lo aqui nessa manhã. Glória a Jesus. Estamos hoje começando o nosso 5º episódio da série em Josué, 5º episódio, nesse discipulado de vida profunda. Tem sido um tempo muito abençoado, irmãos. Deus falou muito poderosamente na live de ontem. O Senhor falou coisas grandiosas conosco. Nós fomos extremamente abençoados por esses dias. Temos sido muito abençoados. E estamos falando sobre batalhas que se repetem, ciclos que não terminam. Estamos falando sobre quando o povo estava saindo do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, e agora, para entrar na terra, eles teriam que atravessar o Rio Jordão. Então há um padrão, são ciclos se repetindo. Quero ler com você mais uma vez um trecho de Josué capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aleluia. Nós estamos falando nesse tema tão poderoso, tão precioso, sobre ser um rompedor de ciclos, alguém que começa e termina um ciclo, que não fica para trás, que não fica estacionado numa estação, né? Um rompedor de ciclo, ele está sempre respaldado por um nome, por um sobrenome. Nós falamos isso ontem, que um órfão, ele não rompe ciclos. Um órfão, ele não rompe estação. Muitas pessoas até manifestam esse espírito de orfandade, se tornando um eterno adolescente. Já viu pessoas que eles vão envelhecendo, mas a cabeça deles é de adolescente, a cabeça deles é de criança. Eles têm um comportamento infantil. Por quê? Porque ainda é um órfão à procura de um pai. Às vezes essa pessoa, ela cresce na vida, ela até conquista alguma coisa, mas a mentalidade dela é infantil. Ela se comporta como um adolescente. Ela tem desejo de adolescente, ela tem sonhos de adolescente. É porque ela não teve uma paternidade. Um rompedor de ciclos, um rompedor de estações, alguém que está rompendo, é alguém que carrega um nome e um sobrenome. Ontem eu coloquei o tema do nosso devocional: eu sei porque você não está rompendo ciclos. E o nosso diagnóstico é que um espírito de orfandade, ele se manifesta na vida de todos aqueles que não rompem estações, que não rompem os ciclos.
Nós terminamos a live de ontem falando sobre Davi, que o ciclo de Davi era o cansaço, que cada um tem um ciclo e sempre é pego pela mesma armadilha, pelo mesmo laço. O laço de Davi era o cansaço, né? Em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 15 a 22, você vai encontrar Davi repetindo um ciclo. E a palavra de Deus diz assim, e de novo, é essa palavra que marca uma pessoa que não rompe ciclos. De novo, essa situação de novo. Vamos ver quem chegou aí, quem está por aí. Deixa eu dar o bom dia aqui para Priscila Prado, para Leia Cristo, para Lucas, presbítero Lucas, Viviane Apóstolo, bom dia. Reinaldo, bom dia. Tainá, bom dia. Paz do Senhor, gente. Já estamos aqui a 1000 graus, entramos um pouquinho atrasados, né? E já estamos aqui correndo para a gente entregar hoje o conteúdo. Bom dia, paz do Senhor. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 22. E de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Escreva aí, de novo. Comente aí, de novo. Essa situação de novo. Esse problema de novo. Essa batalha de novo. É um ciclo que se repete. É uma situação que se apresenta novamente. De novo isso, de novo esse problema, de novo essa batalha, de novo esse inimigo, de novo essa situação, de novo essa falência, de novo essa doença, de novo essa tristeza, de novo essa decepção, né? Essa armadilha que pega algumas pessoas, que interrompe o acesso para o ciclo novo, que interrompe um fluir, que interrompe uma história de continuar. E aí a Bíblia diz que desceu Davi com os homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado, muito cansado, extremamente cansado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. Perdão. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 siclos. E estava cingido de uma armadura nova, e este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Esse texto está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 e 22. Alguém, por gentileza, escreve aí nos comentários. 2 Samuel 21, 15 e 22. Davi, então, ele desceu ao lugar da guerra e, de novo, parece uma batalha sem fim, uma guerra infinita dos Avengers. E o texto diz no verso 15 que Davi ficou muito, muito cansado. O ciclo de tentação de Davi é o cansaço. Você sabe por que ele caiu com Betseba? Porque ele estava cansado e ele não foi para a batalha. Estava cansado lá no pátio, olhando para coisas que não deveria. Lá no passado ele ficou cansado de fugir de Saul. Então ele fez uma aliança com os inimigos e foi morar na terra dos inimigos e foi destruído pelos inimigos. Teve um problemaço porque ele ficou cansado. E se você olhar para os salmos, se você olhar para a história de Davi, ele tinha uma fadiga no espírito, ele tinha uma fadiga emocional. Ah, por que te abates, ó minha alma? Claro, eu não estou diminuindo Davi, não estou falando mal de Davi. Eu estou falando de ciclos que se apresentavam na vida de Davi. Se você olhar para os salmos, você vai ver esse homem com extrema fadiga.
colapso emocional, exaustão. E isso, cansaço, são esquemas que Satanás usa para nos paralisar. Pessoas cansadas, elas buscam satisfação onde não existe, elas veem satisfação onde não tem. Pessoas cansadas são o tipo de pessoas que se metem com luxúria, com pornografia, com alcoolismo. Eles estão atrás de uma fuga. Eles estão à procura de dopamina, serotonina. Eles estão realmente muito cansados e não estão conseguindo produzir. Estão buscando alternativas, paliativos. Porque, na verdade, eles estão exaustos. Mas eles estão buscando em um lugar que vai os deixar pior. Pesquise a anatomia do fracasso dos grandes homens de Deus e você vai ver burnout. É uma doença que tem se apresentado muitos e muitos homens de Deus nesse tempo. É quando o cérebro, as glândulas cerebrais estão superativas. Então a pessoa se sente ameaçada por tudo. Qualquer coisa que você vê é uma ameaça. Tudo é uma ameaça. Está na rua, você está imaginando a coisa ruim vai acontecer. O telefone toca, você já pensa em uma má notícia. Cai uma colher no chão, você, ai meu Deus do céu, um terremoto. O medo quase explode o coração da pessoa. Se qualquer barulho já irrita, uma agulha cai no chão, é como se estivesse estourando os tímpanos. É exaustão no espírito, exaustão. Essas pessoas estão sempre no modo lutar contra o leão. O tempo todo elas estão, no espírito delas, é tempo de guerra, é tempo de batalha. Elas têm medo de tudo. Elias passou por isso. Um profeta. Sim. No caso de Elias, ele estava tão desgastado, tão cansado, tão desiludido, que ele pediu a morte para Deus. E Deus disse para ele, não vou te matar. Vou te levar ali. Aí levou ele para uma caverna. E aí, come e dorme. E amanhã, o que eu vou fazer? Come e dorme de novo. A quem vai me sustentar? O corvo vai levar pão e carne. Fica do lado do ribeiro, come e dorme. Come e volta a dormir. Daqui a pouco você tá bom e eu tenho algo para você. Porque Deus quer que você descanse. Tem coisas que você só está pronto para fazer se você estiver descansado. Pessoas cansadas é um problema. Pessoas cansadas, elas podem perder guerras grandiosas. Mas o que precisa se identificar é que se não há um cansaço na sua alma. Pessoas que vão de férias e elas voltam cansadas. Porque o cansaço não é físico, é uma armadilha espiritual. Talvez você nunca olhou para o seu cansaço com essa visão. É uma armadilha. E agora, Davi está cansado e ele vai para a guerra. E ele está muito fadigado no meio da guerra. Então aparece um gigante. Aparece um gigante, escreva aí. Aparece um gigante. Um descendente dos gigantes. Ele chama-se Isbi-Benob. A ponta da lança dele tem 300 ciclos. E ele tentou matar Davi. Ele feriu, ele chegou a ferir Davi. Veja que outro gigante, mais um gigante na vida de Davi. É por isso que o texto começa aí, de novo. Ele matou Golias, mas apareceu outro. Só que esse segundo gigante, ele é mais poderoso que Golias. Sim, ele é mais poderoso. Esse novo gigante, ele aparece, ele se reinventou. Ele não era tão grande, ele não era tão alto. Mas ele se reinventou. Ele veio de novo e dessa vez Davi estava exposto, porque Davi já não era mais um garotinho, já não era tão ágil como era. Davi já está com uma certa idade.
O inimigo se apresenta numa nova versão. É quando o mesmo inimigo vem para derrotar você com estratégias diferentes. E o que você precisa entender é que para você vencer um ciclo, presta atenção, para você vencer um ciclo, muitas vezes você vai precisar de alguém. Para vencer um ciclo, você vai precisar de alguém. De um amigo, de um parceiro, de um companheiro. De um líder que ora por você. De um líder que te proteja espiritualmente. E esse momento chega para Davi. E esse amigo aparece na hora certa. Esse parceiro aparece na hora certa. Esse valente aparece na hora certa. E ele é um líder. O nome dele é Abissai. Mas junto com o nome dele vem o sobrenome, filho de Zeruia. Nós estamos falando sobre orfandade e filiação. Amém? Orfandade e filiação. Escreva isso. Orfandade e filiação. Então aparece Abissai, filho de Zeruia. E ele socorre Davi, ele intervém. E ele fere o filisteu e ele mata esse gigante. Essa nova versão de gigante. Então os homens de Davi, quando vê ele ferido e ele foi salvo por Abissai, eles dizem, você não vai mais sair com a gente na guerra, você já não tem mais idade para isso. E nós não podemos perder você, para que não se apague a lâmpada de Israel. Veja, Abissai é filho de Zeruia. Pessoas que Deus levanta como salvadores, resgatadores, protetores. Eles têm genealogia. Eles têm fundamento. Eles têm raízes. Pessoas sem genealogia, elas são conhecidas apenas pela sua geografia e não pela sua descendência, pelas suas raízes. Pessoas sem genealogia são órfãos. Eles são apenas conhecidos pela sua geografia. É por isso que a Bíblia, quando ela apresenta uma pessoa que tem uma história, que vai deixar um legado, ela dá o nome e dá a filiação, dá o nome do pai ou o sobrenome dessa pessoa. Quando a Bíblia apresenta uma pessoa com debilidades, uma pessoa em fracasso, ela não diz o sobrenome, ela só fala a sua geografia. É por isso que a Bíblia apresenta o cego de Jericó. Porque ele não tinha uma história, ele não tinha um legado, ele não tinha um pai, ele não tinha uma família. Ele era apenas o cego de Jericó. Então, você sabe que Golias, segundo a Bíblia, ele era de Gate. Apenas isso. Você não vai ver o nome do pai do Golias, você não vai ver... a Bíblia não apresenta, ninguém fala sobre a família, só fala que ele era de Gate. E agora outro gigante se manifesta e não se escreve também a respeito da filiação dele, apenas que ele era descendente de Gate, da mesma terra. Não aparece o nome do pai. Já Abissai, quando ele é apresentado, ele é apresentado como filho. Deus trabalha com filhos. Quando Deus levanta alguém para algo, Deus levanta pessoas que têm um espírito de adoção, de filiação. Quando Deus levanta alguém para algo, assim como ele levantou a Josué, lembre-se, nós estamos falando de Davi, mas o centro da nossa história é Josué. Quando Deus levanta Josué, Josué é filho de Num. Ele tem uma raiz, porque Deus é um Deus de começo, meio e fim. Deus é um Deus de continuismo. Deus escreve histórias
Deus escreve, constrói através de histórias, de genealogias. Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus sempre está construindo coisas para a eternidade. Deus sempre conta com pessoas que têm raízes. Abissai significa a força do meu Pai. A força do meu Pai. Então o mais importante sobre você, o mais importante sobre mim, não é onde eu nasci, mas quem são as minhas raízes? Quem anda comigo? A quem eu me reporto? Que tipo de liderança eu carrego? Porque a vida de uma alma órfã, presta atenção, a vida de uma alma órfã é viver um ciclo de rompimento. O ciclo dele é rompimento. Ele não tem genealogia. Ele vive rompendo relações. Um órfão, ele vive rompendo relações. Depois do abandono que ele sofreu na vida, então ele se tornou especialista em romper com relacionamentos. Depois do abandono que ele passou, se tornou fácil quebrar amizades, quebrar casamento. Para um órfão é fácil quebrar um casamento. Para um órfão é fácil quebrar uma amizade. Para um órfão é fácil sair de uma igreja, porque não há vínculo permanente. Não há tolerância. Não há tolerância às crises. Então é melhor deixar o ambiente do que suportar e construir uma história. É fácil sair das alianças. Para um órfão, ele não tolera crises, ele não tolera confrontos, ele não tolera opiniões de outros. A sua alma vive em ruptura. Escreva aí, por gentileza. A alma do órfão vive em ruptura, em constante ruptura. A alma dessa pessoa sempre está na mesa. Os valores dessa pessoa sempre estão na mesa. Sempre são negociáveis. As amizades vão acabar por qualquer problema. As igrejas serão deixadas por qualquer motivo. O divórcio será pedido, a separação vai acontecer, porque um órfão foi ferido na confiança. Então ele não consegue se entregar, ele não consegue se abrir de verdade. E quando ele se abre, ele sempre vai pôr uma capa em cima. Ele vai parecer que se abre, mas não se abre de verdade. Ele é o tipo obscuro, que anda nas sombras, que tem dissimulações, que tem meias verdades. Ele se decepcionou com algo e ele carrega essa marca. Alguém virou as costas, alguém o rejeitou. Então, apesar de ter conquistado muitas coisas, às vezes até se torna uma pessoa de sucesso, mas está sempre vazio, sempre se sentindo rejeitado. Tudo reverbera como rejeição, tudo é interpretado como rejeição. Então, para não sofrer de novo aquela dor daquela rejeição primeira, é melhor eu sair daqui. Uma outra coisa que um órfão faz, ele sempre se vinga de autoridade. Ele sempre quer se vingar da autoridade, mesmo que inconscientemente as decisões deles é sempre ligada à rejeição à autoridade. Um órfão tem rejeição à autoridade. Toda a agenda neomarxista é a vingança contra Deus, o Pai. E é isso que eles chamam hoje de patriarcado. O patriarcado opressor. A contracultura dessa época é uma revolta contra a autoridade, contra o pai, contra o policial, contra as lideranças.
O que está acontecendo hoje no mundo é uma fotografia de uma geração órfã. E isso já está atingindo os mais altos níveis da política, da sociedade. Quando você fala desarma um policial, na verdade você quer tirar o poder de uma autoridade, porque você quer se vingar de uma autoridade. Isso é uma mentalidade de rebelião contra a paternidade. Isso é maligno. O órfão, ele tem fundamentos rasos. Ele quer derrubar estátuas, porque estátuas do passado representam histórias grandiosas. Ele quer reescrever, ele quer recontar a história da forma dele. Ele quer anular a história dos que vieram antes. É uma geração sem índice. Sabe o que é índice? Jesus tinha índice. Eu trabalho, meu pai trabalha, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Os discípulos de Jesus tinham índice. Deus é um Deus geracional. Ele trabalha com gerações. Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Não. Ele tinha o mesmo padrão de governo de Davi. E ele estava numa... ele tinha uma geração, espiritualmente ele vinha da mesma linhagem. Sim, também fisicamente, também biologicamente. Mas por toda a Bíblia você vai ver Deus levantando homens que pegavam o modelo de um líder que serviu a Deus. E a Bíblia vai chamar, quando ele faz a mesma coisa que o outro fez e deu certo, vai chamar filho de Davi. O filho ele tem um outro comportamento. Ele diz: eu estou assentado sobre os ombros dos vencedores. Eu consigo ver mais longe porque alguém antes me levantou essa estrutura e trabalhou, construiu uma história. A terra que eu estou pisando, o lugar que eu estou pisando, ele tem fundamento, ele foi construído por alguém que trabalhou antes de mim. Eu só estou aqui porque antes alguém trabalhou para que eu tivesse esse conhecimento, esse conforto, para que eu estivesse aqui. Coisas foram feitas antes de mim, situações foram vividas, renúncias foram feitas, e então eu tenho que honrar isso. Abissai era chefe de 30 guerreiros. E o seu pai também foi chefe. Ele era distinguido pela sua bravura, e seu pai também. Ele bateu sozinho em 300 filisteus por causa da força da sua herança, do legado que faz parte dele. O filho carrega o poder da estrutura que ele representa em sua geração. O filho carrega o poder da estrutura que ele representa em sua geração. O filho, ele é um capítulo na história de um livro que está sendo escrito muito antes dele e vai continuar depois dele. Então Zeruia é este filho. Zeruia, Abissai, filho de Zeruia, são genealogias, são pessoas que constroem um legado, são pessoas que vivem em conjunto, que vivem em comunidade, são um tipo de gente companheira. Escreve aí, gente companheira. Gente que constrói um legado de amizade, gente que luta junto, gente que vai para a batalha junto e divide os despojos depois. Estão entendendo, queridos? Muitos não têm condições de quebrar os ciclos, porque eles não estão conectados a um corpo. Eles estão na igreja,
mas não estão de verdade. Eles tomam Santa Ceia todo segundo domingo do mês, eles têm uma ficha de membro, mas eles não participam de maneira ativa, efetiva. Eles não encontraram um lugar de serviço no corpo. Eles não encontraram um lugar de ser parte do corpo. Eles chamam Deus de Pai, mas não têm os filhos de Deus como irmãos. Eles não têm irmãos para suportar. Porque a Bíblia é cheia de suportar. Suportai-vos uns aos outros em amor. Aliás, a Bíblia é cheia de uns aos outros. Uns aos outros é uma frase-chave na Bíblia. É sobre uns aos outros. Comunhão é sobre isso. Vida de igreja é sobre isso. Vida conjunta é sobre isso. É incrível como tem pessoas que elas brigam e elas se afastam de Deus. Elas brigam com os homens, mas elas se afastam de Deus. Elas encontram motivos e razões para continuarem recalcadas, hipersensíveis, se revoltam com tudo, culpam sempre uma autoridade. Sempre estão culpando uma autoridade. Essas pessoas elas não têm força de quebrar o ciclo, porque elas não pedem ajuda. Aleluia. Irmãos, Deus quer enviar pessoas para te ajudar. Então não tenha medo de pedir ajuda. Nós quebramos ciclos de sequidão, ciclos de escassez, ciclos de derrota a gente quebra com oração de concordância. Você crê nisso? Olha, simplesmente de você chamar alguém e falar, olha, a Bíblia diz que se duas pessoas concordarem na terra a respeito de um assunto, o Senhor faz no céu. E eu estou vivendo um ciclo assim. Eu preciso romper. Você ora comigo e concorda com a quebra desse ciclo. A oração da concordância. A sua oração sozinha é muito poderosa, mas se você se juntar com alguém, se você se juntar com a sua esposa, se você se juntar com o seu líder, com o seu pastor, com o seu amigo de caminhada, isso é muito mais poderoso. Se você faz um culto sozinho, é poderoso, mas se você faz um culto com a sua família, é muito mais poderoso. É extraordinário. Se você conseguir juntar 2, 3 pessoas que concordam com você a respeito da sua vitória, que concordam com você a respeito de você se levantar e fluir e andar. Sabe, irmãos, há algo poderoso que é liberado quando as pessoas abrem o coração e falam, olha, eu estou vivendo esse ciclo, isso está se repetindo na minha vida, isso acontece de novo. Isso é sobre discipulado. Isso é sobre ter vida profunda, vida arraigada. Isso é poderoso. Há poder nisso, emana poder disso. O Senhor ordena a bênção nisso, quando irmãos estão juntos em união, e o diabo sabe disso, e é por isso que ele trabalha para te separar. É por isso que ele trabalha para desconfigurar um ambiente de comunhão. O diabo sabe disso, e é por isso que ele trabalhou em várias situações para desunir o povo de Deus. E a Bíblia diz lá em Babel que não havia limites para eles, porque eles estavam falando a mesma língua. Quando você fala a mesma língua, não há limites de conquista. E é por isso que Deus confundiu as línguas para que eles parassem aquele projeto. E sabe, e o diabo faz a mesma coisa, ele usa a mesma estratégia quando ele vê uma obra que é poderosa, uma obra que vai dar frutos, que uma obra vai começar a crescer, ele joga desavença, as pessoas começam a falar língua diferente, um fala uma coisa, outro entende outra, aí outro já se fere. E sabe como você quebra isso? Com humildade. Com humildade. A humildade é a forma de você se humilhar, sabia? A humildade é a forma como você se humilha. Todas as vezes que o diabo joga no meio da congregação confusão, é hora de todo mundo se humilhar. Escreve isso, por favor. Todas as vezes
que o diabo joga confusão no meio do arraial, é porque a igreja está prestes a romper algo poderoso. A igreja está prestes a subir de nível. Aí o diabo joga confusão. E a forma de você vencer o diabo, como que a Bíblia nos ensina? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Se você fizer isso, você está fazendo o quê? Resistindo ao diabo. E o que ele faz? Ele foge, ele sai. Então, se você detectou um cisco de desavença na sua casa, no seu ambiente, na igreja, no grupo, no louvor, seja em qual for o lugar, você identificou que tem uma ação maligna para criar desunião, para criar briga, esta é a hora de todo mundo se humilhar. E quando você se humilha, você está debaixo da potente mão de Deus. Se humilhar em concordância, irmãos. É hora de se humilhar em concordância. Parceiros de verdade, eles precisam concordar. Aleluia. Parceiros de verdade, eles precisam se conectar na frequência da concordância. Na frequência da concordância. Eu sou muito sensível para a discordância quando eu estou em um ambiente que eu percebo, eu já vejo que algo está estranho, eu já arranha meu coração. Se eu começo a orar num ambiente, eu vejo que tem ali uma desavença, eu já percebo que aquilo é algo que vai atrapalhar, que é algo que vem do inferno. Qualquer discordância atrapalha. Escreva isso, qualquer discordância atrapalha. Às vezes Deus está prestes a pegar a sua família e virar o ciclo. O diabo lança uma discordância entre você e seu cônjuge, você e sua esposa. E começa a arranhar, a coisa começa a ficar estranha. É hora de nesses momentos de estranheza, de vocês clamarem pela presença de Deus. Milagres não vão acontecer se houver discordância. Milagres não acontecerão se houver discordância. Por isso que Deus trabalha com a unidade, com pessoas que defendem as outras. Por isso que Deus levanta os abissais para concordar, para abençoar, para proteger. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus está levantando abissais na sua vida. Assim como Deus levantou Abissai para salvar Davi daquela situação, para proteger Davi, para livrar Davi daquele ciclo, eu quero declarar que Deus está levantando aliados poderosos que vão concordar com você, que vai ajudar você a decidir fazer a coisa certa, que você terá apoio, suporte. Consiga alguém para orar com você, procure alguém da igreja que ore com você, que torça por você. Procure pessoas que se unam ao seu propósito. Essa manhã é a manhã de quebrar ciclos. Ciclos de derrota, ciclos que se repetem. Quantos querem quebrar ciclos essa manhã? Diga, eu quero quebrar ciclos. Eu quero romper os ciclos. Aleluia. Não é normal, não é comum que você continue nas mesmas tempestades, nas mesmas batalhas. Não é normal que essa situação aconteça de novo e de novo. Isso não anda, isso não muda. Ano após ano é a mesma situação. Parece que a minha vida está fora de rota.
Sabe, queridos, esse é o tempo de nós irmos para a igreja com a mentalidade de família. Deus, em sua santa morada, é pai do órfão. Quando você abraça a sua comunidade de fé como sua família, Deus, através da igreja, te dá uma filiação, um espírito de filiação. O órfão, ele sai da mesa porque ele não quer confronto, porque ele não quer abrir o coração. E ele vive no ciclo da dívida, no ciclo da falta, no ciclo da rebelião, no ciclo da apostasia, no ciclo da perseguição, no ciclo do mau humor. Mas Deus quer quebrar ciclos. E uma das formas de Deus quebrar esse ciclo e fazer você romper é que você conte com alguém. Conte com alguém. Escreva: eu preciso contar com alguém. Eu preciso contar para alguém. Eu preciso conversar com alguém. Vá hoje para o cenáculo. Chega lá, pega um irmão, abraça um irmão e fala: ora aqui comigo, concorda com a minha vitória. Concorda com a minha vitória. Concorda comigo. Sabe, não sei, talvez você não tenha coragem de abrir o seu coração, de falar das suas batalhas. Tem gente que tem facilidade e faz isso com muita tranquilidade, mas há outras pessoas que elas têm dificuldade. Vai hoje para o cenáculo e eu não sei se tem vigília hoje, não sei como que está aí a programação, mas se não tiver vigília, procura alguém, procura um pastor, procura um irmão da sua confiança, vai orar junto. Concorda com a minha vitória, concorda, só ora comigo, eu preciso crer nessa palavra que está sendo liberada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos hoje quebra de ciclos, quebra de estações. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar sobre libertação, de você ser livre de correntes, de você ser livre de amarras, de você ser livre para você fluir no seu propósito, para você fluir naquilo que Deus te chamou para ser, para você conquistar as promessas que Deus já te prometeu. Ninguém vai chegar na Canaã com espírito de orfandade. Deus não leva espírito de orfandade para Canaã. Você não poderá abraçar tudo que Deus tem para você se você viver fugindo dos compromissos, das alianças. Há que se ter responsabilidade, porque a aliança é sobre responsabilidade. É sobre pôr a sua parte na mesa. É sobre abraçar uma família de fé, uma família espiritual. Então eu quero orar com você. Se você estiver com seu esposo, com a sua esposa, com sua mãe, não sei com quem você está assistindo essa live ou sozinho. Mas nós vamos orar agora como família. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que nós orássemos em concordância. Mas ore mesmo junto comigo, lançando uma palavra sobre quem está aqui nessa live. Eu concordo com as suas vitórias. Eu concordo, diga aí, eu concordo com as suas vitórias. Eu concordo com as suas vitórias. Eu concordo com as suas vitórias, irmã Leia. Eu concordo com as suas vitórias, irmã Tainá, irmão Reinaldo. Eu concordo com a sua vitória, irmã Mari. Eu concordo que você quebra o ciclo, que você rompe. Irmão Marcelo, eu concordo que você quebra o ciclo e rompe para um novo tempo. Pastor Ezequiel, pastor Edná, eu concordo com a sua quebra de ciclo, com o seu romper. Eu concordo, Reinaldo, Priscila,
Quem mais está aqui? Eu concordo com a sua bênção, com a sua vitória, com o seu romper. Essa é uma manhã de rompimento. Essa é uma manhã, é uma estação nova para você. É uma estação nova na sua vida. Eu concordo com as suas vitórias. Eu concordo que você rompe nesta manhã. Isso é uma oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, toda perseguição que você está sofrendo como filho de Deus, toda perseguição espiritual na sua alma, tudo aquilo que o inferno vive requerendo por causa da sua árvore genealógica, as perseguições espirituais, maldições hereditárias, eu concordo que sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Eu concordo que caluniadores e difamadores e mentirosos a respeito da sua vida cairão por terra. Eu declaro que você está em festa nesta manhã. Nós declaramos o fim do ciclo da derrota, nós declaramos o fim do ciclo da tristeza, da doença. Nós dizemos sim e amém para a sua bênção. Eu digo sim e amém para a sua bênção, Felício. Eu digo sim e amém para a sua vitória, irmão Miguel. Eu digo sim e amém para o seu progresso, para o progresso dos seus planos, para os progressos da sua família. Em nome de Jesus eu digo sim e amém. Eu digo que a paisagem vai mudar, que o ciclo, o loop vai parar e você vai entrar numa nova estação. Eu declaro que você está livre. Eu concordo com a sua liberdade. Eu estou de acordo que as correntes estão sendo quebradas, que as perseguições acabarão, que as perseguições terão fim, que a apreensão no seu espírito, que esse medo, que haverá descanso em você, que a sua alma entrará em repouso. Eu declaro que você entrará em refrigério. Eu declaro que você chega ao fim de um tempo de tristeza, de preocupações e de lutas. Eu declaro que há liberação de vida sobre você e sobre a sua família. Aleluia. Que eu declaro também que o Senhor te guarda, te protege e te guia, que nós estamos entrando numa época de decretos de Deus sobre nós, que Deus levanta abissais para te proteger, guerreiros para andar com você, que você é livre de línguas caluniadoras e mentirosas. Eu declaro que você está entrando em coisas melhores, em um tempo melhor. Aleluia, que você recebe Deus como Pai, que o espírito de adoção a qual clamamos, Abba Pai, te toma nessa manhã, e você não será envergonhado, você não será confundido, você não terá apenas um território, mas você terá um nome e um sobrenome em Deus, uma paternidade espiritual. Eu declaro que sai todo espírito de loucura, todo espírito de tristeza, todo espírito de confusão mental. Eu declaro que haverá clareza nos seus planos, clareza na sua mente, que Deus te dará planos e planos claros, passo a passo, de planos claros. Eu declaro que você vai viver uma história incrível e que vai deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos. Nós declaramos isso e celebraremos a vitória que há no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus e amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Que Deus em Cristo Jesus te conduza em triunfo neste dia. Deus abençoe seu final de semana. Tenha um sábado abençoado, um domingo abençoado. Em nome de Jesus, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de vitória, de respostas do céu para você. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, queridos. Semana que vem estamos de volta. Vamos continuar falando de Josué. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela essa palavra, glória a Deus por esse tempo. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar aqui.
replique essa mensagem, pregue para alguém essa mensagem, libere essa mensagem na vida de alguém, viva essa mensagem, em nome de Jesus. Estou grato ao Senhor por essa semana, foi uma semana maravilhosa. E eu sei que Deus falou poderosamente conosco. Amanhã é sábado e eu declaro bênçãos e favor do Senhor sobre você e sobre sua casa. Te espero segunda-feira. Amém? Deus te abençoe. Fica com Jesus. Até segunda. Amém. Que Deus te bendiga. Amém. Amém. Glória a Deus, Reinaldo. Fica com Jesus. Paz do Senhor. Excelente dia, excelente final de semana.